Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima Noronha, sou especialista em investimentos e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a calculadora HP12C. As certificações de agente autônomo, CE e CFP, que são as principais certificações dentro do mercado financeiro, principalmente para quem atua no atendimento a clientes e investidores, exigem cálculos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos fundamentos da calculadora, que eu acho que ajudam muito, né, nesse início, principalmente para quem está começando ou quem tem um pouquinho de medo de fazer uma prova com cálculo, enfim. E aí também vocês conhecem um pouquinho da minha metodologia. Então vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos a calculadora, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre alguns fundamentos que a nossa calculadora possui. Sempre que eu começo a explicar um pouquinho sobre HP, eu sempre dou uma sugestão para os alunos de você começar a visualizar a calculadora dividindo um pouco, né? Porque quem está vendo a calculadora pela primeira vez vê um monte de função tudo misturado, porque nós temos essa parte aqui em branco, tem a parte azul, tem a parte em laranja ou amarelo, para quem aí, né? Alguns falam amarelo, outros falam laranja, enfim, para mim é laranja, mas enfim. E aí a gente tem justamente, às vezes, uma certa dificuldade, né? Eu sou formada em ADM, então também quando eu vi a calculadora pela primeira vez, enfim, eu acho que é bacana explicar um pouco sobre a calculadora em si, né? E isso também eu tenho feito porque populariza o uso dessa calculadora através dos aplicativos. Antigamente, né, você tinha que investir na calculadora, enfim, física. Na realidade, para fazer os exames, claro que você precisa da calculadora física, não tem como usar do celular, mas até para clientes investidores, enfim, ou quem está começando a se interessar por investimentos, eu acho legal baixar o aplicativo, né, um aplicativo gratuito, que alguns, né, são gratuitos e que fazem com que você possa usar a calculadora para alguns cálculos financeiros importantes, como fluxo de caixa, variação percentual, enfim, tem muitas funções interessantes na HP, que é o intuito desse vídeo, tá? Então, assim, as partes em branco, né, que estão aqui como os números, por exemplo, as principais funções, ó, divisão, multiplicação, subtração e soma, elas justamente são as funções, vamos dizer assim, principais. Nós temos as complementares. Então, para começar, antes de mais nada, que é até uma pergunta que eu faço quando alguém às vezes vem fazer uma certificação, um curso preparatório comigo de CE, de CFP, fica com medo, né? Ah, mas eu não sei usar HP, enfim, eu falei, você sabe somar e dividir, fazer as funções básicas? Normalmente a grande maioria das pessoas sabe. Ah, eu sei, legal. Se você sabe fazer isso, já ajuda muito, porque uma das grandes diferenças da calculadora HP12C para uma calculadora normal, né, aquela que a gente brinca, enfim, aquela que tem também hoje em dia nos aparelhos celulares, enfim, é a questão da colocação dos dados, né? Então, vamos colocar aqui uma ideia. Vamos supor que você queira saber quanto é 10 vezes 15, né? Numa calculadora normal, você colocaria o 10, apertaria lá a função multiplicação e colocaria o número 15 e colocaria o igual, certo? Só que na HP é um pouco diferente. Na HP, como é que nós vamos fazer? Na realidade, você vai colocar o número que você quer, no nosso exemplo 10, vai colocar o Enter, vai colocar o outro número e vai pedir para que ele faça a multiplicação. E dessa forma, ele já vai dar o resultado. Então, vamos ver isso na prática. Então, colocamos ali o número 10, Enter, 15 vezes. E aí ele te dá o resultado, que é 150, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, toda vez que você quiser alguma função básica aí de multiplicação, perdão, de divisão, multiplicação, subtração, soma, você vai colocar o valor que você quer, né? Vai colocar o Enter, vai colocar na memória da HP, vai colocar o outro valor, tá? E aí depois você pede a função e ele já dá o resultado. Então, uma coisa que você não vê na HP12C é a função igual, né? Não tem a função. Essa multiplicação, essa divisão é igual, não tem essa função, ele já dá de imediato, tá? Da mesma forma, quando, por exemplo, para quem já entende um pouquinho mais de finanças, nós vamos colocar uma ideia que um cliente investidor fez uma aplicação
de, por exemplo, R$1.000. E ele ficou com esse investimento numa taxa de 1% ao mês, e ele deixou esse valor aplicado pelo prazo, por exemplo, de 3 meses. Claro que aqui eu estou botando um pouquinho de funções da calculadora, mas você precisa ter um pouquinho de fundamentos de finanças. Então, deixa eu só fazer rapidinho aqui um briefingzinho, né? É importante que vocês saibam que o prazo, ele é identificado na matemática financeira, e aí a HP, ela é toda em inglês, né? Então, pela letra N. A letra N, ela significa number of periods, é o número de períodos, na realidade, né? Então, por isso que ela é representada pela letra N, tá? Então, number of periods. Olha lá, tem que gastar um pouquinho do inglês. Bora! Então, a gente tem aí, por isso que é a letra N, tá? Então, number of periods. Legal. A taxa, por exemplo, aqui a gente falou de 1% ao mês, né? O I representa a taxa em matemática, porque em inglês taxa é index. Então às vezes você até já sabe que é I, mas não sabe por que é I, né? Então é index, tá? Então daí vem index. PV de present value, valor presente, valor atual, capital, dependendo de como você aprendeu na faculdade, enfim, então é o valor que você tem hoje, né? Também poderíamos falar isso, o valor que a gente tem hoje, no caso do nosso investidor, ele tem uma aplicação de R$1.000, então ele tem um valor atual de R$1.000 e nós queremos saber quanto que ele vai ter de valor acumulado. Então, esse é o valor presente. Então, é o present value, né? Então, PV é a abreviação de present value, tá? E FV, como consequência, é future value, né? Então, valor futuro ou montante, né? Porque você tem o valor aplicado com o acúmulo das taxas e o prazo. Então, future value. Preciso saber inglês? Não, não precisa. Mas aqui eu já acho legal que vocês entendam, pelo menos em todos os meus treinamentos eu sempre coloco isso. Eu acho que é legal você saber o porquê que é I, porquê que é N, enfim. Pessoal, então como é que a gente colocaria para a calculadora nos dar esse resultado, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com outro conceito, um vídeo que eu estou me propondo aqui a fazer mais curtinho, prometo que eu vou fazer um curso mais completo, mas como a gente está aqui nas redes sociais, é algo só mais para vocês terem já uma ideia, principalmente para quem está pensando em entrar no mercado financeiro, enfim, e não tem muita noção de como é o uso da HP, ainda de repente vai começar uma faculdade ainda, né? Então é uma ideia aí bem introdutória. Aqui a gente está falando de capitalização composta, né? Então os investimentos todos são em capitalização composta. Então na HP12C a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar lá R$1.000, a gente já coloca direto o valor e já põe o PV. Então, eu brinco muito com os alunos, olha, converse com a calculadora. Então, eu tenho 1.000 de valor presente, eu tenho 1 de taxa, então 1I, e eu tenho 3 de prazo. Então, eu quero que você, HP, me fale qual que é o valor futuro. E é essa ordem que você vai teclar na HP. Então, vamos fazer juntos. Deixa eu só destacar aqui as teclas, porque para quem está vendo pela primeiríssima vez comigo, então, olha lá, PV, I e N. E nós queremos saber isso aqui, ó, nós queremos saber o valor futuro, tá? Então, vamos lá. 1.000 PV, 1.000 PV, 1 I, 3 N, valor futuro. Perfeito. Então, esse é o valor futuro, R$ 1.030,30. Então, é esse o valor que o investidor vai ter acumulado de rentabilidade com base nessa taxa, com base nesse prazo. Então, pessoal, as funções da HP, elas justamente vão ajudar a gente a otimizar os nossos cálculos, né, no atendimento a clientes. Por que é importante você saber calcular? Calcular variação percentual, calcular justamente uma rentabilidade, como a gente falou agora, o quanto que esse cliente pode ter de rentabilidade acumulada, ou trabalhando, isso quando ele, claro, está trabalhando com investimento pré-fixado, nós podemos fazer uma simulação com base no histórico dos últimos 12 meses, tá? Uma outra função que é bem legal que eu queria colocar nesse vídeo especificamente é falando também sobre as funções de datas, porque elas ajudam muito
principalmente na parte de tributação, né? Então, é um ponto que ajuda muito, porque as regras de tributação, como eu sei que a maioria dos meus seguidores aqui normalmente já estão estudando ou já tem alguma certificação, a gente tem dentro das regras tributárias de certificação, dentro das regras tributárias e cai nas provas de certificação, a questão dos prazos, né? Que o investidor permanece e qual que é a alíquota devida. Então, por exemplo, quem fica num investimento de renda fixa ou num fundo de investimento de classificação renda fixa, multimercado ou cambial, ou seja, exceto o mercado de ações, você tem uma regra tributária que é com base na quantidade de dias corridos que o investidor fica. Então, por exemplo, até 180 dias, ele vai pagar uma alíquota de 22,5%. Então, quando vira, por exemplo, para 181, então de 181 a 360 dias, vamos pensar aqui que a gente está num fundo de investimento de regra tributária a longo prazo, então nós falamos de uma alíquota de 20, de 361 a 720 dias, quem está estudando já estou aproveitando até para revisar as regras tributárias. E acima, ou a partir de 721 dias, vocês têm uma alíquota de 15%. Não vou entrar em mérito de come-cotas aqui, até porque isso, na realidade, é só uma antecipação tributária, enfim. Prometo fazer também um vídeo sobre isso. Mas vamos lá entender como é que a gente consegue validar datas, até que data, por exemplo, um cliente quer saber quando que ele vai ficar livre, quando é que ele vai chegar, qual que é a data, por exemplo, para ele chegar aqui aos 721 dias. Quando exatamente ele completa 721 dias numa aplicação. Então, vamos supor que esse cliente fez uma aplicação na data de 10 de fevereiro de 2019. Tá? Eu tenho alunos que falam assim, Fátima, mas a gente já joga 2 anos, vai ser lá 10 de fevereiro de 2021. Será? Será que é dia 10 mesmo? Será que é dia 11? Será que é dia 9? Então, a gente pode pegar isso de uma forma mais precisa através da HP, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse lançamento? E aí eu quis mostrar nesse vídeo como é que funciona o uso das funções justamente em azul, né? E aí a gente tem aqui a tecla G na tua HP, tá? Então, como é que funciona? Dentro aqui da tua calculadora, você tem tanto o número 4 quanto o número 5, aonde embaixo você tem essas funções D.my e M.dy, né? O que significa esse D.my? Dia, mês e ano. Lembrando, para quem fala, Fátima, esse vídeo está muito básico, eu já falei desde o início, gente. Esse vídeo é para quem está vendo HP pela primeira vez. Então, se você está começando, se você já conhece, sem dúvida, ele fica um pouquinho aí. Fala, Fátima, isso aqui eu já sei, show, que bom. Então, depois eu faço, vocês vão ter vídeos, né, ensinando. Aliás, eu já tenho um vídeo aqui no Instagram, explicando como é que calcula a taxa interna de retorno, vou fazer outros videozinhos aí explicando o fluxo de caixa, por aí vai. Então, esse, lembrando, é um introdutório de HP, tá? Então, para a gente entender algumas funçõezinhas que nós temos. Legal. Então, é day, month and year, né? Então, é a abreviação de dia, mês e ano. E aí você tem a função, embaixo do número 5, o m.dy, que é month, né, mês, dia e ano. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, é inverso. Você coloca a forma de apresentação da data, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, é mês, dia e ano. Aqui no Brasil, por exemplo, que é, né, onde nós estamos, é dia, mês e ano. Então, a gente vai configurar a HP para que ela receba os dados que você vai colocar como dia, mês e ano. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Aí é que entra a função G. Olha lá. Porque você vai fazer o seguinte, antes de você colocar data, qualquer coisa assim, você vai justamente colocar dia, você vai acionar essa função. Como essa é uma calculadora de aplicativo, a minha aqui aparece. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei o G e o 4, então a calculadora ficou dia, mês e ano. Só para vocês verem, se eu colocar o G5, vai aparecer aqui MDY, tá? Mas a gente vai deixar dia, mês e ano. Na calculadora física, quando está dia, mês e ano, não aparece nada, tá? Então, fiquem tranquilos aí que a gente já sabe que não vai aparecer, ok?
Então, como é que a gente coloca a data? Vamos lá, lembrando que a gente quer saber, o nosso cliente aplicou lá no dia 10 de fevereiro de 2019 e nós queremos saber quando ele completa 721 dias. Então, qual que vai ser essa data daqui a 721 dias? Legal. Então, dessa forma, a gente vai fazer o seguinte, olha, 10 ponto, e aí qual que é a dica, né? A própria calculadora, ela mostra que você tem que colocar a data e o ponto. Então, é 10.02, 2019, Enter, e 721, G-Date. Então, olha lá, vai dar 31 de janeiro de 2021, tá? Uma curiosidade, esse número que aparece aqui do lado, ele nos dá a informação do dia da semana. Então, o número 1 é a segunda-feira, o número 2 é a terça-feira, o número 3 é a quarta-feira, o número 4 é a quinta-feira, o número 5 é a sexta-feira, o número 6 é o sábado e o número 7 é o domingo. Legal? Então, na realidade, essa data vai cair num domingo. Então, olha que interessante. A gente já consegue, inclusive, falar numa consultoria para o cliente que, na realidade, para ele pedir o resgate, por exemplo, desse título, uma vez que ele tem a liquidez, ou desse fundo de investimento já pagando uma alíquota de 15%, ele vai ter que resgatar na segunda-feira, né? Porque se ele resgatar na sexta, né, ou no dia útil antecedente, caso caia um feriado, algo nesse sentido, nós vamos ter aí, na realidade, ainda está na alíquota de, no caso, 17,5%. Então, ele ainda não vai ter tombado para os justamente 15%, que é o nosso objetivo. Pessoal, como eu falei, eu quis fazer um vídeo bem curto, tá? Porque eu gostaria realmente que vocês tivessem uma rápida ideia do que é HP, quais são as possibilidades dela, quais são as funções dela. Prometo que eu vou fazer mais vídeos para vocês falando sobre, enfim. Gostaria que vocês colocassem nos comentários quais são as dificuldades de vocês, enfim. Ai, Fátima, achei esse vídeo bem básico, queria um vídeo mais detalhado, enfim. O que vocês têm de dificuldade? E assim, quais são as ressalvas? Eu ouço muito ao longo desses 15 anos esse medo de usar HP, eu tenho medo. E, gente, é o que eu falo, tudo é uma questão de treino, né? Então, vocês treinando, utilizando, por isso que eu incentivo, assim, baixem os aplicativos, porque isso vai ajudar bastante vocês a se acostumar, principalmente para quem está começando. Lembra que esse vídeo é bem para o começo. Para quem está começando, essa questão de soma, divisão, você já conseguir pegar esse jeito, que é sempre colocar o número, no caso, colocar quando a gente quer uma multiplicação, subtração, enfim, a gente tem que primeiro colocar o número, enter, depois outro número e pedir a função, ou como vocês viram, num cálculo de fluxo de caixa, eu tenho tal valor que é o valor presente, eu tenho outro valor que é a taxa, eu tenho outro valor que é o prazo, e por aí vai. Combinado? Espero que tenha sido produtivo para vocês e até a próxima.